Vida Vivida está no ar. Considerado um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos, o nosso convidado de hoje está entre os maiores laterais esquerdos e é um dos grandes ídolos da história do Flamengo. Na seleção brasileira, ele disputou duas Copas, a de 1982 e 1986. E não é só isso não, ele também foi astro da seleção brasileira de beach soccer. E atualmente, ele é comentarista esportivo da Rede Globo. Eu converso hoje com Leovegildo Lins da Gama Júnior, o nosso querido Júnior. Obrigada, Júnior. Obrigado a você por todos esses elogios. Nossa, é um prazer tê-lo aqui no nosso Obrigado. programa. Só uma coisa, né? Você sabe que incorporaram o meu nome, o da Gama. Não existe o da Gama. Na minha certidão até chegou a um período aí que eu perguntei à minha mãe, eu falei, ô, mãinha, que desse da Gama? Ela falou, não existe o da Gama. Seu nome é Leovegildo Lins Gama Júnior, né? Que é, na verdade, o nome do meu pai, né? Você nasceu em João Pessoa, mas foi criado no Rio de Janeiro, mais precisamente em Copacabana. Com quantos anos você veio de João Pessoa? Eu vim exatamente em 1959, né? Final de 59 para 1960. Eu saí de Copacabana somente em 1976, quando fui morar durante algum tempo em Botafogo. Mas a minha vida até hoje, eu digo que eu não consegui cortar o meu cordão umbilical com Copacabana, por quê? Minha mãe mora ali, tenho dois irmãos que ainda moram na Domingos Ferreira, né? Que é mais ou menos na redondeza onde eu morei. Então, quer dizer, meus amigos de infância... Suas maiores lembranças são de Copacabana? Eu peguei Copacabana, onde a gente jogava pelada no meio da rua, fazendo golzinho com pedra, né? Aquela pedra portuguesa. Quer dizer, um período ainda que Copacabana você tinha uma tranquilidade. Mas você traz alguma lembrança de João Pessoa? Ou era muito Eu era muito pequeno, né? Tinha 5 para 6 anos. Algumas coisas que me marcaram, por exemplo, o São João que tinha na casa do meu tio Américo. E eu me lembro que ele fazia umas fogueiras num sítio que ele tinha durante o São João. Essa fogueira era uma fogueira imensa, que era coisa que até hoje ainda tenho essa lembrança. Tenho algumas lembranças, né, da casa onde eu morei também, mas isso muito mais através de fotografias, né? Por isso que muita gente até pensa que você é carioca, né? A minha vida toda foi no Rio de Janeiro, mas mesmo assim eu não consigo perder as minhas origens, não consigo perder as minhas raízes, né? Tenho realmente o sangue nordestino, até por temperamento, entendeu? Pelas questões de características de farinha, né? Toda vez que eu estou comendo, que vejo farinha, eu digo, a Paraíba não pode ver farinha, que não tem jeito. E Copacabana teve influência também quando você começou a jogar ali no futebol de praia, os primeiros chutes, quando era adolescente. Conta um pouco essa história. Os primeiros chutes, porque o meu irmão mais velho, Lino, ele já tinha 12 anos, né? Ele é 2 anos mais velho que eu. E o Lino jogava já no Juventus, que é o time da praia, que até hoje a gente ajuda para que não possa morrer, porque o Juventus ele não acaba, porque ele é o time da redondeza ali, da Figueiredo Magalhães, Domingos Ferreira, Siqueira Campos, é o mesmo pessoal que há 50 anos se veio. Então meu irmão já jogava e eu acompanhava ele para a praia. Eu tinha 10 anos, aí foi quando começou os primeiros chutes, as primeiras brincadeiras. Eu morava a uma quadra da praia, então quer dizer, a diversão maior, na verdade, era exatamente o futebol de praia. Porque eu com 15 anos, 15 para 16, eu já jogava no meio dos adultos. Apesar que era magro, mas eu já jogava no meio dos adultos. E cheguei a treinar no Botafogo, levado pelo folclórico Neném Prancha, que era muito amigo do Tião Macaco. Não é o Tião Macalé. Tião Macalé era do Dínamo, aquele que foi artista. É o Tião que você fala no seu site, que contava muitas histórias boas? Isso, esse era o Tião. Você lembra alguma história boa? O Tião era que te o tipo fascinava? Fascinava. Ele contava histórias sobre futebol. O que ele dizia? Às vezes a camisa que ele dava pra gente usar, poxa, a camisa vinha com um odor horrível. A gente dizia, pô, Tião, essa camisa... Não... Aí ele falou, é para vocês aprenderem. Aprender o quê? Ninguém aprende nada com uma coisa suja. Então, o que acontecia? A gente já sabia, a maioria do pessoal, que a gente levava uma camiseta por baixo. Porque às vezes a gente encontrava esse uniforme sujo e ele dizia que era pra gente aprender. Olha só na cabeça dele, aprender o quê? Você vai aprender o quê usando uma camisa suja? Eu joguei até aos 17 anos, quando o Napoleão, um amigo do meu tio, também irmão da minha avó, que jogava vôlei na Constante Ramos, foi trabalhar como segurança do edifício Luiz de Camões, né, que é na Figueiredo Magalhães com a Domingos Ferreira. E me viu jogando na praia, vamos lá no Flamengo. Eu falei, não vou, já joguei salão, tal. Tava fazendo vestibular aquele ano. Você chegou a pensar em ser outra coisa, então?
Eu acho que Você fez em vestibular função pra das... quê? Fiz, quase que virei um veterinário, na verdade. Nossa! O problema é que eu já tinha feito tantos testes, né? Fui no Fluminense, fui no E Botafogo. você chegou a jogar no Clube Sírio Libanês também? Libanês foi a época do futebol de salão. Né? De 13 até 17 anos eu joguei futebol de salão. Júnior, você chegou a pensar em desistir, então? Não, Não eu chegou nunca a encarar pensei... isso como profissão? Não, jamais. Até porque Gente. dentro de casa, quer dizer, a obrigação, na verdade, era estudar. Como apareceu essa oportunidade, eu sou amigo do Bri, aí eu fui muito mais por respeito, né? A ele é o meu tio, do que qualquer outra coisa. E dei sorte porque nesse período, o time todo do Flamengo de 1973, que era do juvenil na época que se chamava, ele subiu para o profissional. Então, abriram muitas oportunidades naquele ano. E foi exatamente numa dessas oportunidades que eu entrei já em 74. O Flamengo tinha até um slogan, né? Craque a gente... Esse slogan que o Flamengo começou a mostrar, foi a partir de 78. Foi quando o Flamengo foi campeão carioca. Que a base toda, né, do time era feita dentro de casa, era formada dentro de casa. Então eles fizeram uma fotografia onde tinham mais ou menos 3 gerações, né? Aí juntaram essa foto e ficou esse slogan que craque o Flamengo faz em casa. Júnior, só um minutinho que a gente vai para um rápido intervalo e o Vida Vivida volta com mais curiosidades de Júnior para vocês. O Vida Vivida está de volta conversando hoje com o ex-jogador e grande craque Júnior. Júnior, voltando a falar então da época do ouro do Flamengo, essa época brilhante, assim, com grandes jogadores. Você então já era profissional, você entrou pro time... Quando eu cheguei em 73, disputei somente um campeonato, né, das categorias de base, que na época era chamado de juvenil, e subi pro profissional em outubro de 74. Tive uma primeira oportunidade em outubro mesmo, no final de ano, depois já fui incorporado ao time profissional como titular e de lá fiquei até... E já começou jogando como lateral esquerdo? Comecei jogando como lateral direito, que fui para essa posição até por acaso, por um companheiro machucou e fui orientado até pelo Modesto Bria, pelo Jaime Valente e também pelo Pavão, que eram os treinadores, de que a minha oportunidade no time profissional seria maior, a chance seria maior como lateral direito, já que eu tinha características e condições de ocupar ali. Terminei abraçando essa ideia e fiquei 2 anos, de 74 a 76, como lateral direito. Fui para a lateral esquerda em 76, quando teve um troca-troca com o Fluminense e o Toninho Baiano veio para o Flamengo. Então aí eu passei para o lado esquerdo. Você é até considerado ambidestro, né? Na verdade eu tive que aprender um pouquinho a trabalhar a perna esquerda, porque eu tinha um domínio, mas não completo para poder fazer e executar, vamos dizer, um cruzamento, um chute, um passe. Esse tipo de coisa que eu precisei trabalhar bastante durante esse período, a partir do momento que eu fui deslocado para a lateral esquerda. Você ficou 10 anos no Flamengo, inicialmente, e aí foi para a Itália. Você teve algum receio de ir para lá, ou o que mais motivou sua ida? O que mais motivou foi, na verdade, a troca de posição, né? A oportunidade que eu ia ter de jogar na minha posição original. Tanto que quando os dirigentes... Que era meio campo, né? Quando os dirigentes do Torino vieram para fazer a negociação, a gente não falou de parte financeira. A primeira pergunta que eu fiz, eu falei, o treinador está me levando para jogar de quê? Aonde? Eles falaram, não, que eles te viram jogando como meio campo num torneio que teve em Milão e o treinador gostaria que você fosse. Eu falei, então tá, então vamos começar a conversar. Porque se fosse para ir para lá, para jogar na lateral esquerda, eu não tinha muito esse fascínio, entendeu? Já que no Flamengo eu começava já naquele período com a saída do Zico a jogar, entendeu? Na minha posição de origem, que era onde, na verdade, eu gostava de jogar. Quer dizer, fui além das minhas expectativas e das expectativas dos próprios italianos em relação a rendimento. Né? E consegui, na verdade, fazer um campeonato excepcional. Você chegou a jogar também no Pescara, chegou a ter programa de televisão. O que fez você querer voltar para o Flamengo? Tudo. Eu fiquei 3 anos no Torino, né, e já estava decidido a voltar para o Brasil quando um amigo do presidente do Pescara me ligou e perguntou, poxa, você não gostaria de vir para cá? O time está voltando, né, para a primeira divisão depois de tantos anos, você vai ser o primeiro estrangeiro. E eu vi que eu estava indo para o lugar, né, fui dar uma estudada no mapa e eu estava indo para a praia, né?
Quer dizer, isso já, o clima era melhor, Torino sempre foi um clima bastante frio durante muito tempo. Aí fui para lá e foi uma experiência também muito legal, porque é uma mentalidade completamente diferente daquela que eu tinha vivido 3 anos. Né? E Pescara, para mim, tem um lugar realmente reservado, porque até hoje eu volto, tive casa lá durante 12 anos, porque o povo, entendeu? Tem muita coisa a ver com a gente. Quando eu volto é como se eu jamais tivesse deixado Pescara, como aconteceu em 89. E eu cheguei em casa, o Rodrigo estava vendo Rodrigo é o seu filho, Rodrigo mais é meu velho. filho mais velho. Estava vendo um cassete que o Zico tinha me dado com todos os gols dele. E ele, eu não sei como, ele tinha 5 anos e botava esse cassete lá e ficava vendo aqueles gols, sabe, sempre. E um dia eu voltei do treino, já estava no final da temporada de 89. Aí ele falou, pai, quando é que eu vou te ver jogar no Maracanã? Aí eu falei para minha mulher, ó, vamos começar a arrumar as coisas, porque eu já estava com 35 anos. Porque eu digo sempre o seguinte, eu poderia proporcionar para ele uma série de coisas na parte material, mas isso tinha que ser naquele momento, entendeu? Aí as negociações foram pequenas, porque a minha vontade de voltar era grande. Quer dizer, e acho que foi uma decisão acertada, apesar, entendeu, da minha mulher ser contra. Ela dizia, pô, você já está na cidade, vamos pegar no teu pé, mas eu sabia das minhas condições. Você voltou a jogar no Flamengo aos 36 anos. É uma idade que muitos jogadores realmente estão pendurando as chuteiras, mas você tinha um condicionamento físico que ia além. Essa base você trouxe da areia, Isso aí, sem dúvida. Quer dizer, eu passei praticamente toda a minha carreira sem nenhum problema de contusão muscular. Isso se deve até um estudo feito pelo saudoso José Pitato, que era o médico do Flamengo, que ele achava impossível que eu pudesse passar toda a minha carreira sem ter uma distensão, sem ter um problema grave de músculo, né? E depois ele começou a estudar juntamente com o fisiologista, eles viram que isso era decorrente exatamente da minha formação muscular toda ter sido feita na areia. E você conseguiu realizar o sonho do seu filho? Como foi ele te ver jogar no Maracanã? Não, mas o que você sentiu? Me ver jogar é o de menos. O melhor foi a gente ser campeão, né? No Campeonato Carioca inicialmente, porque a gente foi campeão da Copa do Brasil em 90, mas em Goiás, ele não estava presente. Em 91, no Campeonato Carioca, ele estava ali, na boca do túnel, no final do jogo. E foi eu tenho essa imagem até hoje comigo, né? Que quando ele entra, ele vem me abraçar e fala, pô, pai, nós ganhamos. Mas ele fala como se ele estivesse jogando, se ele estivesse comigo ali, jogando. Então, quer dizer, eu consegui proporcionar, não somente a ele, mas muito mais a mim, um momento único na minha vida e na vida dele, que foi exatamente isso. Mesmo contrário... Chegou a ser o momento mais importante, assim? Não, o momento importante foi o nascimento deles. São 3, né? Ele, a Juliana e a Carolina. Esses são os nascimentos, porque aquilo ali é a continuação de alguma coisa que você fez na vida. Não vou dizer nem na história, mas na vida. Mas esses momentos são momentos marcantes, momentos importantes que na verdade, eles deixam um carimbo muito grande. E o Rodrigo, ele seguiu a carreira de jogador? O Rodrigo continua até hoje, né? Ele já vai fazer 27 anos, né? Ele começou lá no CFZ com o Zico, foi campeão de juniores no Fluminense em 2003, teve no Valério Doce, teve no Cardoso Moreira, teve em Portugal um período, vai dando cabeçada para tentando. Mas eu faço com ele a mesma coisa que minha mãe fez comigo, meus pais fizeram comigo. Vai estudar. Ele, aos trancos e barrancos, está indo. Está no último ano de comunicação, de jornalismo, quer dizer, deve estar se formando em breve em função dessas interrupções que ele teve durante esses períodos que foi jogar fora do Rio. Júnior, o que você acha que foi essencial para manter assim, a família unida? Eu acredito que seja a integração, né? A gente mesmo já com uma certa idade, a minha mãe sempre procurou fazer com que a gente estivesse sempre juntos. Então, a sexta-feira, mesmo com namoradas, ela fazia uma sexta-feira um jantar. Né? Tinha sempre que ir lá. Passa lá, depois vocês vão para onde vocês quiserem. E foi uma forma que ela conseguiu de fazer, nós somos 4 homens, né? De fazer com que a gente estivesse sempre junto. O Júnior pai, ele é capitão do time também? Eu dou umas duras. Na hora da dura sou eu sempre que tenho que dar, mas eu mordo e assopro, né? Eles me conhecem, basta um olhar, entendeu? Para saber se está fazendo uma coisa certa ou uma coisa errada. Não sou daqueles que dá muita linha na pipa, não. Eu acho que filho tem que ter limite, da mesma forma como eu tive também. Aguarda só um minutinho que no próximo bloco a gente vai saber as curiosidades dele como maestro no time do Flamengo.
estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco, conversando hoje com o maestro Que pena, Júnior. né? O papo tá tão bom, né? Eu tô adorando. Júnior, então agora falamos você como maestro, né, capitão do time da sua família. E agora eu quero saber o Júnior, capitão do time do Flamengo. Como você motivava a equipe? Eu tive a felicidade de poder conviver com pessoas que sempre tiveram uma liderança muito grande. Carlos Alberto Torres, Luiz Pereira, o próprio Sócrates, o Oscar, o Zico. Essa minha segunda fase no Flamengo, né, que foi de 89 até 93, eu acho que ela foi marcada principalmente porque com o andar da carruagem eu fui o último remanescente da década da fase de ouro do Flamengo. Então, primeiro eu olhava para essa garotada, já te falando de 92, como um irmão mais velho. Né? Eu me sentia na obrigação de contar para eles as minhas experiências, as experiências que eu tinha visto e tudo aquilo que eu tinha vivido. Eu perguntei, me diz uma coisa, a primeira coisa que a gente vai fazer quando começa a ganhar um dinheiro, o que é? Comprar uma casa para a mãe. Então hoje a gente vai começar aqui a comprar os primeiros tijolos para essas casas. Que legal. Vamos! Aí eu falo, vamos! Aí você sente que está todo mundo, entendeu? Abraçando aquilo ali. Bonito. Então o resultado dentro do campo, eu acho que foi excepcional. Olha, sabe que não foi só nessa época não que você foi considerado assim. Vamos ver um vídeo. Bem, mas o Júnior nós conhecemos desde garotos aqui no clube do Flamengo, né? A gente tinha uma relação muito boa dentro do clube, fora dele também, até porque eu conheci a família dele toda, né? E aí nós tivemos aí uma amizade muito legal, né? E o Júnior foi uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito forte, muito determinado na coisa que ele queria, né? E a gente tivemos até uma boa aprendizagem com ele, porque era um cara muito seguro daquilo que ele sempre fez, né? E hoje eu me orgulho de ser um grande amigo do Júnior e nós estamos sempre aí. Ser amigo do Júnior hoje, para mim, é a maior satisfação da minha vida. Adílio é um irmão, né? O Brau, como a gente chama, é uma daquelas pessoas que a gente usa ele sempre como exemplo, né? Porque ele, não somente pelo merece, mas pela perseverança dele na briga por atingir os seus objetivos. Temos mais um recadinho. E aí, Léo, Júnior, irmão, já estou aqui, ó, na nossa Gávea, e agradeço muito a Deus por ter participado de tudo isso, de toda a nossa história, desde a época de infantil, futebol de salão, até o time de cima, né? E estou muito feliz, cara, sou um homem realizado, ter participado juntamente contigo dessa nossa família maravilhosa que venceu tudo, né? Ter jogado ao seu lado foi um prazer, você conseguia me entender. Na verdade era meio complicado, mas você conseguia me entender. Obrigado por tudo, você é merecedor disso tudo. Estamos aqui no nosso Flamengo, te esperando o que você precisar, irmão. Para qualquer coisa. Tá? Deus te abençoe. Aliás, ele já nos abençoa. Um abraço. Esse é o Julinho. Julinho era o companheiro inseparável do Adílio, né? E quando nós jogamos futebol de salão, eles são mais novos do que eu, jogavam no infantil e nós jogávamos no infanto juvenil. E o que eles faziam quando eles tinham 10, 12 anos era um negócio absurdo. Então a gente chegava mais cedo para poder vê-los, né, dar aquele espetáculo que ele dava. Então a gente criou essa amizade, né, pelo conhecimento que a gente tinha durante o período do futebol de salão, e isso se arrastou durante todo o nosso tempo, né, porque existia uma briga entre o salão e o campo e não podia jogar ali. E a gente viveu tudo isso, né? E o Julinho, como ele mesmo diz, ele era meio desligado. De vez em quando tinha que dar, Julinho, se liga, cara. Né? Mas duas figuras que venceram na vida, apesar de todas as dificuldades. É o maior prazer tê-los como amigos. Júnior, eu quero falar de Copa do Mundo, mas antes disso eu queria saber o que o Flamengo representa para você. O Flamengo é a minha segunda casa, né? Quer dizer, será sempre a minha segunda casa. Ali eu cresci como homem, como profissional. Quer dizer, me formei de todas as formas, fiz tantas amizades que permanecem até hoje, desde 1970. É o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Flamengo? Eu acho que isso se deve exatamente até aquela condição que a gente já conversou, da parte física, entendeu? Porque eu me machucava pouco, quer dizer, então joguei mais tempo do que os outros companheiros. E você participou de 2 Copas, só que uma delas, a de 1982, foi considerada por muitos a melhor seleção brasileira de todos os tempos. Como você descreve aquela seleção? Foi, como é que eu vou te dizer, um encaixe, né, de talentos naquele período. Até hoje os italianos, no período que eu morei lá, e até hoje eu digo assim,
como é que vocês conseguiram formar um meio-campo com Falcão, Cerezo, Sócrates e Zico, né? Então, quer dizer, você fala desses 4 caras que foram 4 monstros, né, jogando no mesmo time. É difícil você explicar, porque o Tele conseguiu criar, primeiro, uma identidade daquele time com o futebol, né? Tinha que se praticar o futebol, tinha que se jogar o futebol, tinha que se marcar, tinha que se aplicar também. Mas quando a gente tivesse a bola, a gente tinha que jogar, a gente tinha que se divertir. Eu acho que por isso esse time, mesmo não vencendo, e já se vão praticamente 30 anos, as pessoas continuam falando. Porque uma seleção de tanta qualidade, assim, reverenciada até hoje, o que você acha que faltou para conquistar o título? Ou pode-se dizer coisas do futebol? Bom, né? É lógico que a gente tinha noção exata do que a gente poderia fazer, a gente tinha noção exata do adversário, que era a Itália, nós tínhamos visto o jogo da Itália, mas quem pode afirmar que depois, se a gente passasse da Itália, nós iríamos vencer os outros jogos, entendeu? Lógico que pelo que a seleção brasileira tinha feito até aquele momento, era a favorita, na verdade, mas a gente já sabe que no futebol, favoritismo você tem que estar sempre aplicando durante os 90 minutos. Qual foi o título para você mais suado, que você ganhou com mais raça? A Libertadores. A Libertadores pelo fato de a gente ter passado por situações como o segundo jogo lá em Santiago, né, contra o Cobreloa, o próprio Adílio com o supercílio cortado, o Lico com a orelha cortada, o ambiente que foi criado, um ambiente de guerra, não era um estádio de futebol. E quando chegou o jogo em Montevidéu, a nossa preocupação era: nós vamos jogar bola, nós não vamos revidar nada, nós não temos que revidar, nós temos que jogar bola. Nosso negócio é jogar bola. Eu acho que por isso a gente conseguiu não somente vencer, mas convencer a todos aqueles que tinham, de repente, alguma dúvida em relação à capacidade daquele time. Você tem por apelido de Léo, Capacete, Maestro, Vovô Garoto. Cada apelido é uma época diferente. Qual te traz mais saudade? Não, saudade, na verdade, todos eles representam uma fase da minha vida, né? No colégio, como eu me chamo Leovegildo, então a maioria do pessoal me abreviou, né? Me chamava de Léo. O pessoal que conviveu comigo desde pequeno também, Léo. O Maestro já veio no final da minha carreira, né? Que veio exatamente. O Vovô Garoto foi o Fernando Vanucci, né? Que uma vez durante o programa falou: Vovô Garoto, tal, aí ficou marcado. Eu acho que mais do que a questão do apelido, Capacete foi o Reinaldo, que veio do América por causa daquele meu cabelo Black Power. Mas como eu nunca me importei com essa questão dos apelidos, nunca vi o apelido como uma coisa pejorativa, quer dizer, sempre convivi muito bem com todos eles. Eu tenho uma curiosidade só. Você também é cantor, né? Você lançou aquele compacto Povo Feliz, de Vô Canarinho. Cantor. E ganhou disco duplo de platina? Na verdade, como dentro de casa sempre existiam aquelas rodas de sambas, eu fui criado dentro desse ambiente, aprendi a tocar pandeiro olhando meu tio, irmão da minha mãe, tocar, meu tio Vavá. Então, quer dizer, a música, ela sempre esteve dentro, ligada a gente. E, quer dizer, eu gosto, é um hobby, não uma pretensão, nunca tive a pretensão. A história do Vô Canarinho, que o Memeco fez a música junto com o Nonô, chamei meu parceiro Edivaldo, falei: Devo, escuta aqui comigo. Eu falei: rapaz, essa música é maneiríssima. Aí eu falei: então vou gravar. A música era legal, a melodia era legal. Na verdade, a música tomou toda aquela impulsão e proporção em função dos resultados da seleção brasileira. É mais um hobby, mais uma satisfação, como eu faço o projeto social do Samba da Sopa também, que foi uma forma que a gente encontrou para ajudar, né? Então a gente se reúne de 15 em 15 dias no Bom Sujeito, a gente faz o Samba da Sopa, que a ideia era distribuir sopa, só que era um problema você distribuir sopa. Então nós passamos a arrecadar cestas básicas, né? Não arrecadar. Do Cover a gente compra cestas básicas, compramos leite e a gente distribui para 5 instituições, 1 tonelada de cesta e 1.000 litros de leite por mês que a gente ajuda aí. É um hobby legal e ainda ajuda. Eu acho que o grande lance é esse. Por isso que, por exemplo, quando eu chamo, né, o Arlindo Cruz, Diogo Nogueira, Sombrinha, todo esse pessoal do samba, para ir lá dar uma canja, eles vão porque sabem que isso aí tem um lado filantrópico. Júnior, para finalizar, eu gostaria que você falasse da sua profissão atual, que é como comentarista. Primeiro ano que eu comentei alguns jogos da TV Globo, inclusive a final do Campeonato Brasileiro, né, do Botafogo e Santos, alguns jogos da Mercosul naquela época. E em 98, né, fiz a primeira Copa do Mundo junto com a TV Globo, depois fiquei de 98 a 2003 no Sport TV e voltei há 3 anos atrás à TV Globo.
Mas eu sempre consegui dissociar as coisas, entendeu? A partir do momento que eu entro na cabine, acabou. Eu torço mesmo quando é jogo da seleção brasileira, aí não tem jeito. Júnior, muito obrigado. Nossa conversa chegou Obrigado ao a você. final. A sua Que história bom. é linda. Obrigado. Foi um prazer Obrigado a recebê-la aqui vocês, no nosso programa. E esse foi o Vida Vivida de hoje. Se você quiser mandar alguma sugestão para o nosso programa, envie um e-mail para tvuniversidade@universidade.com.br. E para rever os nossos programas, acesse o site www.universidadecomc.edu.br. Tchau e até o próximo Vida Vivida. Voa, canarinho, voa, mostra pra esse povo que és um rei. Voa, canarinho, voa, mostra na Espanha o que eu já sei. Mas voa, voa, canarinho, voa, mostra pra esse povo que és um rei. Voa, canarinho, voa, mostra na Espanha o que eu já sei. Verde, amarelo, azul e branco, como o pavilhão do meu país. O verde toma conta do meu campo, o amarelo, azul e branco fazem meu povo feliz. E o meu povo toma conta do cenário, faz vibrar o meu canário, enaltece o que ele faz.